Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1, diz a palavra de Deus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. O capítulo 8 do Evangelho de Mateus, ele é um capítulo extremamente especial, importante e crucial no ministério de Jesus. Mateus capítulo 3 registra o batismo de Jesus, quando, descendo ao Rio Jordão, ele encontra-se com João Batista e é por ele batizado. O capítulo 4 de Mateus narra a tentação de Jesus, quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito e após jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus é tentado pelo diabo. Após Jesus ser tentado pelo diabo, após esse jejum de 40 dias, a Bíblia diz que os anjos vieram e cuidaram de Jesus. No capítulo 5 de Mateus, Jesus dá início ao seu maior sermão, o seu sermão mais impactante, o seu sermão mais marcante, conhecido como Sermão do Monte. Talvez esse tenha sido o maior sermão que Jesus pregou, pois ele ocupa 3 capítulos. Ele ocupa o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E ali, Jesus, ele mostra qual é a mensagem, qual é o coração, qual é o cerne, qual é o centro da sua mensagem. Ali, Jesus faz comparativo entre aquilo que ele veio para ofertar, oferecer, e aquilo que estava exposto desde a antiga aliança. Jesus começa a fazer uma comparação com a dureza da antiga aliança, e mostrando em alguns momentos que ele veio aliviar o fardo daqueles que eram obrigados a guardar a lei. Mas em alguns aspectos, Jesus, ele endurece ainda mais aquilo que a lei já ensinava, aquilo que a lei já dizia. Encerrado o capítulo 7 de Mateus, nós adentramos o capítulo de número 8. E quando nós adentramos o capítulo de número 8, naturalmente nós estamos falando do momento em que Jesus acabara de pregar o seu sermão, o Sermão da Montanha. Sermão esse que inspirou inúmeras mensagens, inúmeros sermões e inúmeros livros que têm servido de alimento para os cristãos há 2000 anos. Então, acabando de pregar, a Bíblia Sagrada diz que Jesus desce do monte. E quando Jesus desce do monte, uma multidão movida pela força da sua mensagem o acompanha, o segue. Aquela é a primeira pregação de Jesus. Aquele é o primeiro contato de Jesus como rabi, como mestre, como pregador com o povo. Povo que estava carente, estava ávido da palavra de Deus. Um povo que necessitava de ouvir a voz de Deus. Um povo que estava acostumado com um sistema religioso que não tinha, de fato, uma ligação direta e íntima com Deus. Um sistema religioso que estava divorciado do próprio Deus. Sacerdotes e sumos sacerdotes que estavam longe de Deus. Homens que não se voltavam mais para Deus, para buscar em Deus a mensagem, para transmitir às pessoas. Eis aí o motivo pelo qual a Bíblia diz que toda a região foi ouvir João Batista. Quando João Batista levanta-se com a sua mensagem e traz algo que impacta, que mexe com o coração das pessoas. E João Batista então ensina e diz, e prega, e orienta, e adverte que não é ele aquele que aquelas pessoas estão esperando, mas após ele viria outro, o qual ele não era digno sequer de desamarrar as sandálias, e a esse as pessoas teriam que ouvir. E finalmente esse veio, esse chegou, e esse começa a pregar, e a sua mensagem é envolvente, a sua mensagem é impactante, a sua mensagem transmite força, transmite fé,
transmite convicção, transmite esperança ao coração daquelas pessoas. Então, ouvindo a sua mensagem e movidos pela força da sua mensagem, eles seguem Jesus. Eles descem do monte juntamente com Jesus. E Jesus então começa a mostrar para aquelas pessoas a outra face do seu ministério. Se a sua mensagem foi impactante, se a sua palavra foi poderosa, ele começa a mostrar para aquelas pessoas que o seu ministério não é movido apenas de palavra, não é movido apenas de pregação, mas é movido de ação, é movido da manifestação do poder de Deus. E quando eles descem, Jesus começa a operar sinais. Jesus começa a operar milagres para mostrar para aquelas pessoas: o meu ministério será movido de palavra de Deus, mas o meu ministério será movido também do poder de Deus. Com isso, Jesus está mostrando para aquelas pessoas qual é o resultado que vai receber, o que está reservado para aqueles que seguem Jesus. Aquela multidão que ouvira a mensagem de Jesus, agora testemunha também do seu poder. Testemunha também da manifestação e da atuação do próprio Deus na vida deles. Enquanto isso, a Bíblia diz que um homem leproso começa a observar Jesus. Um homem leproso vai até Jesus. Um homem leproso recorre a Jesus. E sabemos que a lepra era uma enfermidade repugnante, contagiosa e incurável. Aquele homem estava fora do seio da sociedade por consequência da sua doença, por consequência da sua lepra. Por ser uma enfermidade de pele, tornava-se repugnante aos olhos das pessoas. A lepra deformava as pessoas, causava ânsia nas pessoas, causava nojo nas pessoas. Então as pessoas não podiam se aproximar, não queriam se aproximar de alguém que era leproso. O outro motivo pelo qual as pessoas não queriam se aproximar é porque elas poderiam ser contagiadas pela lepra também. Então aquilo que era uma realidade na vida daquele homem poderia se tornar uma realidade na vida daqueles que se aproximavam dele também. E também a lepra era incurável. Ou seja, qual é a situação desse homem? Esse homem está condenado. A menos que um milagre aconteça, esse homem vai passar os seus dias definhando dia após dia, esperando lentamente e de forma sofrida o dia da sua morte. A única coisa que lhe restava era esperar pela sua morte. Ele estava condenado. E como talvez a última opção, o último recurso, ele vai até Jesus. E é curioso que quando ele procura Jesus, ele não pede a Jesus cura. Ele estava doente, mas ele não pede a Jesus cura. Ele não diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas nessa tradução bíblica diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Em outra tradução diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Por que ele pediu a Jesus purificação ao invés de cura? Por que ele não pediu exatamente a cura? Porque para a sociedade e para a religião, aquele homem era impuro. Não era simplesmente uma doença, era uma impureza. Aquele homem era imundo. Aquele homem era indigno de estar próximo das pessoas. A religião não aceitava a sua adoração, porque ele era imundo. Ele não tinha direito de sentar-se em uma sinagoga e assistir um culto. Ele não tinha direito de ir até o templo para assistir aos sacrifícios, ou até mesmo para oferecer sacrifícios. A religião não aceitava a sua adoração. Mas a Bíblia diz que quando ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e o adorou. Eu estou dizendo para você que a sua adoração talvez esteja sendo rejeitada
pela religião, esteja sendo rejeitada pelos homens, mas Jesus recebe a sua adoração. Qual é a situação que esse homem está? Situação de impureza. Ele é sujo, ele é imundo. Essa é a realidade dele. Naturalmente ele deveria ser rechaçado, ele deveria ser rejeitado, mas Jesus recebe a sua adoração. O que eu estou dizendo para você é que não interessa como você está, não me interessa como você está andando, não me interessa a situação que você vive no momento. A única coisa que você tem que saber é que se você adorar, se você se prostrar diante dele agora, ele vai receber a tua adoração. Ele vai receber o teu louvor, ele vai ouvir você, ele não vai rejeitar você, ele não vai virar as costas para você. Ele veio aqui exatamente para te ouvir, ele veio exatamente para te atender, ele veio para te abraçar, ele veio para te tocar. Então, ao invés de pedir cura, peça purificação, porque o seu toque purifica. O toque dele purifica a tua vida, o toque dele purifica a tua alma. É curioso que a forma que ele se dirige a Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me tornar limpo. Ou seja, o que é que isso revela? Isso revela que ele não tinha nenhuma dúvida de que Jesus tinha poder para fazer. Ele sabia que Jesus poderia fazer aquilo. É mais fácil o homem crer no poder milagroso do que no amor milagroso. Ele sabe que Jesus tem poder para fazer. A pergunta é: Jesus quer fazer? Não é tão difícil crer no poder milagroso. A grande maioria das pessoas é crédula. Crê em alguma coisa, crê no sobrenatural, quer seja no Deus bíblico, crendo que Ele pode fazer, quer seja em qualquer outra divindade, quer seja em qualquer outro ser. A maioria das pessoas são crédulas. Não é tão difícil crer no poder milagroso, mas é difícil crer no amor milagroso. E às vezes, o amor, ele é capaz de fazer milagres que você nem imagina. O que aquele homem precisa não é apenas ser curado. Aquele homem precisa ser ouvido. Aquele homem precisa ser visto. Aquele homem precisa ser tocado. Aquele homem precisa sentir-se amado. Muitos têm poder, e agora não falo de forma sobrenatural, de fazer muitas coisas, mas a pergunta é: eles têm amor suficiente para fazer? Eles têm amor suficiente para estender a mão? Eles têm amor suficiente para ajudar? Eles têm amor suficiente para socorrer? Ele tem amor, ou eles têm amor suficiente para se colocar no lugar do penitente? É mais fácil crer no poder milagroso do que crer no amor milagroso. Jesus veio para revelar ambas as coisas. Revelar o poder milagroso que Ele tem, que Deus colocou nas suas mãos, e que Ele tem por ser Deus, e para demonstrar o amor milagroso. Se você precisa de um milagre, de algo sobrenatural, você terá dele isso e muito mais. Mas se a única coisa que você precisa é sentir o poder do seu amor milagroso, você também sentirá. Você não terá dúvidas de que Ele te ama. Você não terá dúvidas de que Ele cuida de você. Você não terá dúvidas de que Ele se importa com você. Você não terá dúvidas de que Ele está à sua disposição para te socorrer, para te ajudar e para demonstrar que você vale, e você vale muito. Pode não valer para muitos, mas para Ele você vale, e você vale muito. Ele vai manifestar na sua vida o poder milagroso, e vai manifestar na sua vida o amor milagroso. A lepra era tida pelos judeus como um castigo divino pelos pecados. Por isso a lepra ela está estritamente associada ao pecado. Por isso que aquele homem não pede cura, ele pede purificação.
As pessoas entendiam que quando alguém estava leproso, isso significava que Deus estava castigando essa pessoa por algo que essa pessoa fez, pelo pecado que essa pessoa cometeu. Tanto é verdade que os judeus chamavam a lepra de o dedo de Deus. Era como se Deus estivesse colocando o dedo, pesando o dedo sobre a vida daquele pecador, daquela pessoa. E eu preciso dizer para você, a lepra não é o dedo de Deus, porque o dedo de Deus não vem para castigar, não vem para matar, não vem para destruir. O dedo de Deus vem para restaurar, para curar, para purificar, para colocar de pé, em nome de Jesus. Esse é o poder do dedo de Deus agindo na sua vida. Esse é o poder da mão de Deus agindo na sua vida. O dedo de Deus não faz o que aquelas pessoas imaginavam que o dedo de Deus fazia. Eu fico pensando sobre esse homem, imaginando o que se passa na sua mente, na situação que ele está vivendo. Aquele homem estava destruído psicologicamente, emocionalmente e socialmente. Psicologicamente, ele tinha que lidar com o fato de que ele era um pecador, que Deus o odiava, que Deus o havia castigado, e que Deus queria de fato que ele morresse. Emocionalmente ele está abalado, porque aquilo que é psicológico afeta o emocional do ser humano, mas estava abalado também por sentir a rejeição daqueles que ele esperava o acolhimento, daqueles que ele esperava apoio. Foi exatamente desses que ele recebeu a rejeição. Na religião ele não encontrou apoio. Pelo contrário, foi exatamente a religião que disse que ele era um pecador e que ele estava sendo castigado por Deus. Na sua família ele não encontrou apoio, porque a sua família tinha também, por orientação da religião e do Estado, que abandoná-lo. Socialmente ele estava abalado e destruído, porque ele estava condenado a viver fora do seio da sociedade. Ele não podia conviver com as pessoas. Então imagina a situação desse homem. Então quando Jesus cura esse homem, Jesus está fazendo muito mais do que curando uma simples doença. Jesus está restaurando a alma desse homem. A obra de Jesus nunca foi, nunca será superficial. A obra de Jesus nunca é apenas na carne, Ele faz também na carne. Mas a obra dele nunca será apenas na carne, porque isso é uma obra superficial. A obra de Jesus, ela é profunda, ela vai no emocional do ser humano. A obra de Jesus faz o ser humano entender que ainda que ele seja abandonado pela sociedade, a Bíblia Sagrada nos diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em Cristo encontramos uma família, em Cristo encontramos um povo, em Cristo encontramos uma nação, em Cristo encontramos uma nova nacionalidade, em Cristo nos saciamos. Então a obra de Jesus é muito mais profunda do que uma simples cura. E essa obra não se restringe a esse homem. Essa obra tem sido uma realidade na sua vida. E talvez nesse processo você não esteja entendendo ainda, você não esteja percebendo ainda que Ele está reestruturando você. E em um trabalho de reestruturação, muitas vezes vem na nossa mente ainda as coisas que nós ouvimos, as coisas que tiveram peso e importância na nossa vida no passado. Essas coisas ainda vêm. Situações, circunstâncias, pessoas e palavras para nos desmotivar ainda vêm. E nós precisamos entender que nós estamos em processo. Isso está ocorrendo, isso está acontecendo. Se aquilo que Jesus fez na carne daquele homem foi instantâneo, e de fato foi, na hora que Jesus tocou naquele homem, ele ficou curado. Aquilo que Jesus faz na alma do ser humano é algo progressivo, não é instantâneo. Aquilo que Jesus faz
no espírito do ser humano, é progressivo, é paulatino, não é instantâneo. Nós precisamos passar por esse processo. E por não compreender a efetividade desse processo, muitas vezes nos frustramos, nos desmotivamos, queremos parar, queremos retroceder. Mas acredite, Ele ainda está trabalhando. Aquele homem, na situação em que ele está, ele perdeu tudo e todos. Se ele foi obrigado a sair do seio da sociedade, naturalmente, se ele era casado, ele tinha uma casa, ele perdeu a sua casa, ele perdeu o acesso à sua casa, ele perdeu o acesso à sua família, ele perdeu o amor e o carinho da sua família. Não tem mais esposa, não tem mais filhos, não tem mais amigos, não tem mais ninguém. Então aquele homem, ele não tem mais nada nem ninguém. Aquele homem está fadado ao fracasso e condenado à morte. Olha a situação que esse homem está, e quantas pessoas, é uma situação muito mais tranquila, não suportam o peso e às vezes acabam com a própria vida. Quantas pessoas em situação muito mais fácil de resolver do que a situação desse homem, perdem a esperança e desistem, desanimam. Esse homem nos dá uma lição. Ainda que tudo esteja contrário, ainda que tudo diga que não, ainda que todos os ventos soprem contra você, creia, não desista, não desanime, não perca a fé, não perca a esperança, porque hoje você pode estar sem nada, você pode perder tudo e todos, mas tem alguém que está cuidando de você. Tem alguém que talvez você não consiga enxergar direito, você esteja vendo de longe, mas esse alguém é acessível. Esse alguém está esperando você. E quando você for até ele, e quando você falar com ele, ele vai te ouvir. E quando você pedir para ele tocar em você, ele vai tocar. E quando ele tocar, ele vai mudar absolutamente tudo na sua vida. A situação desse homem é tão triste, tão deplorável, que a Bíblia diz em Números capítulo 12, versículo 12, que um leproso era comparado a um aborto. Um leproso era comparado a uma criança que saía em pedaços do ventre da sua mãe. Ou seja, um leproso era comparado a um morto. Esse homem é comparado a um morto. Para a sociedade ele está morto. E fisicamente, a morte é questão de tempo para ele. Até que ele encontrou Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida. Nunca acaba, nunca acabou. Enquanto Jesus estiver agindo, enquanto Jesus for acessível, não acaba, não acabou. Ele é a ressurreição e a vida. Não tem situação difícil, não tem situação impossível. Não tem situação irreversível para ele. Aquele homem encontrou aquele que é a ressurreição e a vida. Então se está morto, se é considerado morto, a partir do encontro com ele vai ter vida. Essa é a realidade daquele que encontra Jesus. E é isso que Jesus tem para ofertar a cada um de nós, vida. Não foi isso que ele prometeu? Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, entendendo isso, pare muitas vezes de potencializar aquilo que é mal, aquilo que te afeta, aquilo que é defeito, aquilo que te coloca para baixo. Pare de potencializar isso. Aquele homem tinha que, quando alguém se aproximasse dele, gritar: impuro, impuro, para que as pessoas não se aproximassem dele. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, pare de proclamar quem você é e comece a anunciar quem você quer ser. Talvez seja essa a sua realidade hoje. Talvez você esteja nessa situação, imundo, impuro. Pare de proclamar quem você é
e comece a anunciar quem você quer ser. Quem você quer ser? Se você é impuro, se você é imundo, essa não é a sua realidade definitiva. Isso pode mudar. Porém, se você só potencializa a sua impureza, a sua imundície, infelizmente, essa será a sua realidade. Até que você mude a sua mentalidade. Até que você mude o seu foco, até que você mude a sua visão. Quando nós falamos de lepra, talvez nós não tenhamos a ideia exata do que era a lepra. Hoje, se tem uma visão muito superficial do que era a lepra naquela época. Mas uma pessoa leprosa naquela época, essa pessoa ela perdia os cabelos. Essa pessoa perdia as sobrancelhas. Essa pessoa tinha as unhas descoladas dos dedos e as unhas caíam. Essa pessoa tinha as juntas dos dedos, tanto pés como mãos, afetados. Os dedos caíam. Essa pessoa tinha a gengiva atrofiada, os dentes caíam. Essa pessoa, muitas vezes, perdia a sua língua. Essa pessoa, muitas vezes, perdia o seu nariz. Então, olhar para uma pessoa leprosa, naquela época, naquela situação, obviamente, dependendo do estágio em que estivesse, era algo terrível. A pessoa ficava totalmente desfigurada. Não era algo agradável de se ver. O corpo era consumido pela lepra. E chegaria um ponto que nem falar essa pessoa poderia mais. Esse homem parece que não estava num estágio tão avançado. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que a tendência é a coisa piorar. A lepra só piora. A lepra só afeta cada vez mais. E o que é que esse homem fez? Ele clamou a Jesus. Então clame a Jesus antes que tudo esteja destruído. Clame a Jesus antes que a situação chegue ao seu extremo. Clame a Jesus enquanto você ainda tem língua para clamar. Chegará o dia que você não terá mais como clamar a Ele. Isso está dito pelo profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo. Ore ao Senhor enquanto Ele está perto. Então clame a Ele antes que tudo esteja destruído. Clame ao Senhor, erga a sua voz e clame por Ele, como esse homem fez. Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo, se quiseres pode purificar-me. Só Ele pode. Só Ele pode limpar, só Ele pode purificar, só Ele pode perdoar, só Ele pode restaurar, só Ele pode salvar, só Ele pode. Então antes que o seu corpo se desfaça, clame a Ele, porque depois que o seu corpo se desfizer, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, não há mais para onde ir, não há mais para onde correr. Para que esse homem fosse restaurado, ele aproximou-se de Jesus. Eu imagino a multidão descendo juntamente com Jesus e esse homem de longe observando a multidão cercando Jesus e ele de olho em Jesus, focado em Jesus. Se ele era obrigado pela religião e pela lei ficar longe das pessoas, ele vai aproximando-se de Jesus. Então, não espere ser purificado, não espere ser curado longe de Jesus. Se você quer ser purificado, limpo, purificado, restaurado, é preciso aproximar-se dele. Enquanto você estiver longe dele, a lepra predominará na sua vida. Ou você entende isso, ou a sua vida não vai mudar em momento algum. Mas para chegar a Jesus não era tão simples. Porque primeiro, esse homem teria que romper uma multidão.
Segundo, esse homem teria que vencer o preconceito dessas pessoas. Então existiam algumas barreiras que o impediam de chegar a Jesus. E ele precisou vencer e romper cada uma dessas barreiras. Não é fácil chegar até Jesus. Não é tão simples assim. Há dificuldades, há barreiras, há impedimentos, mas você precisa romper todas essas barreiras. Mas a principal barreira que você precisa romper para chegar a Jesus é a barreira que você mesmo cria. As piores barreiras são aquelas que nós mesmos criamos. O que nos impede de chegar a Jesus não são as coisas externas, são as coisas internas. É aquilo que está aqui. O que é que esse homem poderia pensar? Eu não sou ninguém, eu não tenho importância nenhuma, eu sou um doente, eu sou um condenado, eu não tenho espaço na sociedade, não há por que Jesus parar para me ouvir. Esse homem poderia ter pensado tantas coisas, ter construído tantas coisas na sua mente que limitariam ele. Ou poderia pensar: e se eu for e ele não me curar? E se eu for e ele não for aquilo que eu penso que ele é? E se eu for e ele não tiver o poder que eu imagino que ele tem? E se eu não encontrar nele a transformação que eu espero, a restauração e a cura que eu necessito? Várias coisas poderiam ter passado na mente daquele homem, ou seja, o maior desafio, as maiores barreiras e o maior gigante que ele teria que vencer, eram aqueles que ele poderia criar no seu coração. Os maiores limites que você precisa romper são os seus. As maiores barreiras que você precisa ultrapassar para chegar a Jesus são as barreiras que você mesmo cria. Jesus está lá, totalmente acessível, e nada nem ninguém podem te impedir de chegar até Ele. Pelo contrário, Paulo escrevendo aos Romanos, aliás, aos Efésios, diz: o dia inteiro estive de braços abertos, esperando um povo desobediente e rebelde. Ele está lá, Ele está acessível. Você pode chegar até Ele, desde que você vença as barreiras que você mesmo tem criado. Aquele homem teve uma única oportunidade. Jesus está descendo do monte, ele teve essa oportunidade, uma única oportunidade, e aproveitou essa única oportunidade que ele teve. E aproveitar essa oportunidade que ele teve transformou a sua vida para sempre. Quantas oportunidades mais Deus terá que te dar para você aproveitar? Quantas vezes mais Deus precisará mostrar para você que está acessível? Quantas vezes mais Deus precisará falar com você para que você ouça? Uma única oportunidade para aquele homem foi suficiente, ele aproveitou. Por que você tem desperdiçado tantas oportunidades? Acredite, ao desperdiçar as oportunidades, elas se tornarão escassas, elas desaparecerão, e um dia você vai querer, e a oportunidade não mais virá. Uma única oportunidade, uma única chance, ele vai até Jesus. E é curioso que quando ele vai a Jesus, ele não apela para a sua necessidade, ele não apela para a sua fé, ele apela para a misericórdia de Jesus. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Ele não vai até Jesus e diz: Jesus, me cura porque eu preciso. Jesus, me cura porque eu estou necessitado. Jesus, me cura porque eu estou morrendo. Jesus, me cura porque eu estou sofrendo. Não, ele não apela para isso. Ele não apela para a sua fé. Jesus, me cura porque eu confio em Ti. Me cura porque a minha fé é como um grão de mostarda. Ele não apela para a sua necessidade nem para a sua fé, mas ele apela para a misericórdia de Jesus. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Talvez esteja faltando em nós contar com a misericórdia dEle, entender que tudo depende dEle, que nós necessitamos dEle, nós precisamos de fato dEle. Pare de olhar mais para você e comece a olhar para Ele. Os méritos não são seus. Às vezes nós estamos clamando a Ele, pedindo coisas a Ele, porque nós achamos que nós merecemos. E enquanto nós estivermos achando que nós merecemos, nós não receberemos.
e a tendência é que nós nos revoltemos ainda mais com ele. Quer que eu te diga a verdade? Ele não está nem aí se você se revolta com ele. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Ele não está preocupado com quem não está preocupado nem com ele, nem consigo mesmo. Aprenda a depender da sua misericórdia. Aprenda a depender do seu amor. Aprenda a entender que se ele quiser fazer, ele vai fazer, porque ele tem poder para fazer. E se você entender isso, e se você recorrer a isso, se você apelar para isso, a um coração quebrantado e contrito, ele não resiste. A uma pessoa arrependida, submissa e entregue, ele não rejeita. Jamais rejeitou e jamais rejeitará. Olha para a vida desse homem. Olha para a situação desse homem. Totalmente destruído, abandonado, condenado à morte, sofrendo a dor, sofrendo o preconceito, sofrendo a rejeição. Quando esse homem vê Jesus, o que é que esse homem faz? Esse homem adora. Esse homem adorou Jesus na pior situação que ele poderia passar, no pior momento da sua vida. Por que que nós, muitas vezes, não estamos sofrendo tanto assim, e a nossa reação mais natural e mais comum é reclamar, é rejeitar, é murmurar, é maldizer, é praguejar a Jesus? Entenda uma coisa: a sua adoração não pode estar condicionada ao seu bem-estar. Você só vai adorar quando tudo estiver bem? Você só vai adorar quando tudo estiver dando certo? Você só vai adorar quando Ele atender todos os teus pedidos, todos os teus clamores? Você só vai adorar enquanto você estiver de prosperidade em prosperidade? Isso não é adoração. Isso é bajulação. Deus não procura bajuladores, Deus procura adoradores. Se conhece um verdadeiro adorador na necessidade, na dor, na angústia, no sofrimento. É onde ele demonstra que ele não abre mão do seu Deus. Como disse Jó em 15, versículo 13: ainda que ele me mate, nele eu confiarei, nele esperarei. Isso é fé, isso é adoração, isso é convicção, isso é confiança em Deus, isso é temor a Deus. Aprenda a adorar, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar. Até porque tenho dito, se você passa por situações adversas e reclama, a sua reclamação não vai mudar absolutamente nada. Pelo contrário, só piora, porque enquanto você está reclamando, você está potencializando um pensamento negativo. E enquanto você potencializa pensamentos negativos, é a negatividade que invade a sua mente e domina a sua mente. Está até do ponto de vista psicológico. Crer e confiar é favorável, porque vai preencher a sua mente com fé, com esperança, com confiança, com pensamentos positivos. E confiando, crendo e pensando positivo, as coisas positivas começam a acontecer. E com isso não estou falando sobre lei da atração. Estou falando de uma realidade. Uma mente sadia reflete em um corpo que se torna sadio também. Nos piores momentos da sua vida, o que você tem que fazer é adorar, é confiar. Não dependa de momentos bons para adorar. Que a sua adoração não esteja condicionada ao seu bem-estar, ao seu tempo de bonança, ao seu tempo de prosperidade, porque isso não é adoração. Essa adoração não é sincera, essa adoração não é verdadeira. Quando aquele homem clama a Jesus, Jesus o toca. Jesus diz: eu quero que você seja limpo. Toca e cura aquele homem. E quando Jesus toca naquele homem, um único toque foi suficiente para mudar a vida daquele homem para sempre. A mesma coisa Ele quer fazer conosco. E Ele não vai tocar você com a sua mão, não vai tocar você com o dedo. Ele está tocando você com a sua palavra. Que a sua palavra seja suficiente para tocar a sua vida. E em sendo tocado pela sua palavra, você será limpo, você será restaurado,
você será purificado, você será reestabelecido, reestruturado. Se você deixar a palavra de Deus tocar, a palavra de Deus impactar, a palavra de Deus transformar a sua vida. Que é a palavra que purifica, seja o norte para a sua vida, seja o centro da sua vida. E a palavra que Ele libera para você hoje é: eu quero que você seja limpo. Então seja limpo, seja limpo. É a palavra profética de Deus para a sua vida nessa noite. Seja limpo, seja limpa, em nome do Senhor Jesus Cristo.